Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Subseção 9ª. Do auxílio reclusão. Art. 80. O auxílio reclusão, cumprida a carência prevista no inciso 4º do caput do artigo 25 desta lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Primeiro, o requerimento do auxílio reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para manutenção do benefício. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Segundo, o INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Terceiro, para fins do disposto nesta lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda, apurada nos termos do disposto no 4º deste artigo, de valor igual ou inferior àquela prevista no artigo 13 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Quarto, a aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Quinto, a certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Sexto, se o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade no período previsto no 4º deste artigo, sua duração será contada considerando-se como salário de contribuição no período salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado na mesma época e com a mesma base dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Sétimo, o exercício de atividade remunerada do segurado recluso, em cumprimento de pena em regime fechado, não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio reclusão para seus dependentes. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Oitavo, em caso de morte de segurado recluso que tenha contribuído para a Previdência Social durante o período de reclusão, o valor da pensão por morte será calculado levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional e os correspondentes salários de contribuição, facultada a opção pelo valor do auxílio reclusão. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Subseção X. Dos pecúlios. Art. 81. Revogado dada pela Lei nº 9.129, de 1995. E, revogado dada pela Lei nº 9.129, de 1995. Segunda, revogado pela Lei nº 8.870, de 1994. Terceira, revogado dada pela Lei nº 9.129, de 1995. Art. 82, revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Art. 83. Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Art. 84.
revogado pela Lei nº 8.870, de 1994. Art. 85. Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Subseção X. Do auxílio-acidente. Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997. Primeiro, o auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício e será devido, observado o disposto no 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997. Segundo, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997. Terceiro, o recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997. Quarto, a perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Restabelecido com nova redação pela Lei nº 9.528, de 1997. Quinto. Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Subseção 12. Do abono de permanência em serviço. Art. 87. Revogado pela Lei nº 8.870, de 1994. Parágrafo único. Revogado pela Lei nº 8.870, de 1994. Seção 6ª. Dos serviços. Subseção I. Do serviço social. Art. 88. Compete ao serviço social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. Primeiro, será dada prioridade aos segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial aos aposentados e pensionistas. Segundo, para assegurar o efetivo atendimento dos usuários serão utilizadas intervenção técnica, assistência de natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos. Terceiro, o serviço social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e no fortalecimento da política previdenciária, em articulação com as associações e entidades de classe. Quarto, o serviço social, considerando a universalização da previdência social, prestará assessoramento técnico aos estados e municípios na elaboração e implantação de suas propostas de trabalho. Subseção 2ª. Da habilitação e da reabilitação profissional. Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para re-educação e de re-adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende:
A. O fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional. B. A reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário. C. O transporte do acidentado do trabalho, quando necessário. Art. 90. A prestação de que trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados e, na medida das possibilidades do órgão da Previdência Social, aos seus dependentes. Art. 91. Será concedido, no caso de habilitação e reabilitação profissional, auxílio para tratamento ou exame fora do domicílio do beneficiário, conforme dispuser o regulamento. Art. 92. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a Previdência Social emitirá certificado individual, indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual se capacitar. Art. 93. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2%, a 5%, dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: e, até 200 empregados, 2%. Segunda, de 201 a 500, 3%. Terceira, de 501 a 1000, 4%. Quarta, de 1001 em diante, 5%. Vetado. Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015. Primeiro, a dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social. Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015. Segundo ao Ministério do Trabalho e Emprego incumbe estabelecer a sistemática de fiscalização, bem como gerar dados e estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários reabilitados da Previdência Social, fornecendo-os, quando solicitados, aos sindicatos, às entidades representativas dos empregados ou aos cidadãos interessados. Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015. Terceiro, para a reserva de cargos será considerada somente a contratação direta de pessoa com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência de que trata a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015. Quarto, vetado. Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015, vigência. Seção 7ª. Da contagem recíproca de tempo de serviço. Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no regime geral de previdência social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente. Redação dada pela Lei nº 9.711, de 20 de novembro de 98. Primeiro, a compensação financeira será feita ao sistema que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o regulamento. Renumerado pela Lei Complementar nº 123, de 2006. Segundo, não será computado como tempo de contribuição, para efeito dos benefícios previstos em regimes próprios de previdência social,
o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do segundo do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se complementadas as contribuições na forma do terceiro do mesmo artigo. Incluído pela Lei Complementar nº 123, de 2006. Art. 95. Revogado pela Medida Provisória nº 2187-13, de 2001. Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes. E não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais. Segunda, é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes. Terceira, não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro. Quarta, o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de 10%. Redação dada pela Medida Provisória nº 2187-13, de 2001, vide Medida Provisória nº 316, de 2006. V. É vedada a emissão de certidão de tempo de contribuição, CTC, com o registro exclusivo de tempo de serviço, sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir de 1º de abril de 2003, para o contribuinte individual que presta serviço à empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo, observado o disposto no 5º do artigo 4º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Sexta, a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para esse servidor, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Sétima, é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social sem emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Oitava, é vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade, e, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Nona, para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no 4º do artigo 40 e no 1º do artigo 201 da Constituição Federal, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como de tempo especial, sem conversão em tempo comum, deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC e discriminados de data a data. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo único. O disposto no inciso V do caput deste artigo não se aplica ao tempo de serviço anterior à edição da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, que tenha sido equiparado por lei a tempo de contribuição. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Art. 97. A aposentadoria por tempo de serviço, com contagem de tempo na forma desta seção, será concedida ao segurado do sexo feminino a partir de 25 anos completos de serviço, e, ao segurado do sexo masculino, a partir de 30 anos completos de serviço, ressalvadas as hipóteses de redução previstas em lei. Art. 98. Quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30 anos, se do sexo feminino, e 35 anos, se do sexo masculino, o excesso não será considerado para qualquer efeito. Art. 99.
O benefício resultante de contagem de tempo de serviço na forma desta seção será concedido e pago pelo sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo, e calculado na forma da respectiva legislação.